sobre economia, tá? Essas coisas são do Paulo, né? Política e tal, né? Já vai começar. Deixa eu ver aqui, para mim gravar. Já entramos aqui, o pessoal já está na espera ali. Já entramos aí, pessoal. Você conseguiu decorar meu nome já? É o Paulo Schentuck. Denchuk. Então, já tá no ar. Tá ótimo. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Olá, amigos e amigas do blog do Chicão Somavila e o programa O Ponto da Política. Hoje, excepcionalmente, estamos fazendo, nesta quinta-feira, uma entrevista com os representantes do movimento O Sul é Meu País. Aqui do meu lado o Dr. Paulo Denchuk e o professor Pedro Oninski. Isso. Tudo bem com vocês? Boa noite. Bem. Boa noite. Boa noite. Nós agradecemos a oportunidade que vocês estão oferecendo já por mais de uma vez. E nós estamos aqui para esclarecer as perguntas dos telespectadores e desejamos informar o melhor possível. Legal. Bem, esse blog todo mundo sabe, esse espaço todo mundo sabe, mas a gente sempre divulga. O áudio é retransmitido ou transmitido amanhã pela Rádio FM Nova Pinhais, no prefixo 98.3, às 11 horas da manhã. E esse espaço é um espaço democrático, está sempre aberto para todas as tendências ideológicas, políticas, democráticas, que quiserem fazer parte, que quiserem participar, que quiserem divulgar suas ações, enfim. Por isso que nós criamos esse espaço aqui, com a intenção de levar informações a todas as pessoas. E nós atendemos aí a solicitação do Movimento Sul é Meu País, através da Keila, que entrou em contato, solicitando espaço, que vocês estão indo em várias cidades, em várias rádios, etc. E tudo isso é importante. A discussão democrática, no âmbito democrático, é muito interessante. Então, eu começo fazendo a pergunta, o doutor Paulo, pode dizer. É o seguinte, o movimento, é um movimento separatista. Sim. Na Constituição, né, da República, enfim, no seu primeiro artigo, Sim. fala de cláusula pétrea, de que o Estado é indissolúvel, etc, etc, etc. A cláusula pétrea seria uma cláusula perpétua. Ela pode ser revogada? Quais os instrumentos que teriam que ser usados para revogar essa cláusula pétrea para atender às intenções, aspirações do Movimento Sul é Meu País? Isso daí, na realidade, é um pouco de mitologia. Porque o que se considera a cláusula pétrea é o que está no artigo 60. Uhum. E o artigo 60 não trata de secessão. O que trata de secessão seria o artigo 1º. Né? Então, de fato, o artigo 1º não é uma cláusula pétrea. Isso para começar a questão. O que se questiona, eventualmente, se seria constitucional ou ilegal a secessão, certo? Eu acho que essa que é a questão, digamos, central e fundamental. Uhum. E a pergunta que você deve fazer, aí há várias abordagens, mas eu creio que a primeira pergunta a ser formulada nesse aspecto é: de onde provém o poder? O poder ele provém da Constituição, o poder provém do Estado, ou o poder provém da população, do povo? Se o poder emana do povo, e o povo decide quer ou secessionar, você não pode dizer que isso é ilegal, porque isso é um pressuposto do fundamento do Estado de Direito instalado no Brasil. Perfeito. Correto? Então, é ilegal, de fato, dizer que a secessão seria inconstitucional. É ilegal considerar a secessão inconstitucional. Isso apenas para começar a discussão. Em segundo ponto, as normas postas, o direito positivo, a legislação, ela é uma consequência do poder político. E o poder político ele está estruturado a partir da população, a partir do povo, a partir do poder popular. Certo? Então a legislação é uma consequência disso e não um antecedente disso. Então o instrumento seria um plebiscito, um referendo? Alguma coisa que gerasse o consenso da população em respeito a isso. O que você, só para completar, o que você não pode é fazer uma secessão por meio violento.
Essa pergunta que eu iria fazer. Esta que é a questão. Se a secessão ela é decidida de modo consensual, politicamente estruturada pela população, não há como se considerar isso ilegal. Perfeito. Certo? Porque senão o que você tem é o seguinte: você pode ter o poder emanando do Estado ou o poder emanando do povo. Se o poder emana do Estado, ele tem o direito de constranger a população. Se o poder emana do povo, o Estado não tem o direito de constranger a população por conta do seu status político, o seu estado de autodeterminação. E daí isto também está concebido na Constituição, que é o princípio da autodeterminação dos povos. Se um povo pode determinar o seu status político, o seu estado político, ele pode dizer se ele quer uma república, uma monarquia, se ele quer secessionar, se ele não quer secessionar e tudo mais. Perfeito. Certo? Então, este é o raciocínio. E mais que isso, veja, em 1992, o Brasil sancionou o Tratado de Autodeterminação dos Povos com respeito à ONU, um decreto do Collor de Mello. Certo? Ali naquele período do Rio 92, uma coisa assim. Da Eco 92? Eu acho que foi próximo desse período de tempo. Ora, se o princípio da autodeterminação dos povos está previsto na Constituição, está no artigo 4º, inciso 3º, se não estou enganado, e se existe legislação ordinária tratando do princípio da autodeterminação dos povos, como é que você vai dizer que isto é ilegal? Perfeito. Deixa eu dar uma passada aqui em quem está nos acompanhando, nos internautas, é Maria Helena de Somavila, o Romer Motinha, cientista político, Fábio Cristiano, que inclusive é meu parceiro de programa aqui, que você já foi entrevistado quando nós tínhamos um programa na Rádio FM Nova Pinhais, né, Pedro? E ele não pôde vir, que ele tinha um compromisso, né? Mas está aí no Facebook, está lá na faculdade, dando O Arildo Fraga, um grande abraço para o Arildo. José Arildo também. José Arildo, boa noite, Chicão. Parabéns pelo programa. José Arildo aqui é uma pessoa muito bacana. Foi um dos caras que idealizaram e que pensaram na estruturação e na montagem da Guarda Municipal aqui do município. Tem mais ali, quem mais? O Sidney de Oliveira. Sidney da Silva, perdão. O David Schittini também. Wesley Lopes, separar o Sul não vai dissolver o Brasil, ele só será um novo mapa sem o Sul, diz o Wesley. O Brasil existirá, porém sem os 3 estados do Sul. Samuel Marques Gomes, parabéns pelo programa, eu pessoalmente vejo que é impossível uma secessão pacífica, pois a desobediência civil não é suficiente para, em último caso, viabilizar uma sonegação contra Brasília. Esse sistema é vinculado com o sistema bancário que sustenta e é inerente ao estamento burocrático. O que vocês têm a comentar sobre isso? Eu acredito que a partir do momento que você tem uma vontade do povo em grande número e uma via plebiscitária, eu acredito que não há por que abolir uma secessão. Não tem como, né? As outras questões econômicas tal, elas se ajustam. Aliás, que tipo de situação econômica nós estamos vivendo hoje? É uma dilapidação do indivíduo, né? O indivíduo está sobrecarregado de impostos e tudo mais, né? E não está tendo retorno. Então, eu acredito que o indivíduo o cidadão não quer viver dentro de um país desse. E aí a secessão acontece, né? Isso não há dúvida. Eu só queria responder. Pois não. Que houve a colocação ali da violência. Veja, a questão da secessão, eu não acho que seja necessária a violência. Certo? Eu acho que se a gente tiver um movimento democrático consensual, a gente obtém isso de forma pacífica. As últimas secessões que ocorreram no mundo, pouquíssimas delas, que eu saiba, acho que 2 delas apenas foram violentas, as outras todas foram pacíficas. Houve um rapaz que fez um comentário ali que eu acho que ele está totalmente perfeito no comentário dele, e aliás, isto é uma das coisas que eu sempre digo. Um dos argumentos, ele disse, o Brasil não vai se dissolver, e ele tem razão. Porque nós não estamos pleiteando a dissolução do Brasil, nós estamos pleiteando... É o Wesley Lopes aqui. É o nosso Wesley. Esse daí é um dos comentários que eu sempre faço, ou seja, nós não estamos dissolvendo o Brasil nem a federação, nós estamos tirando uma parte do seu território e uma parte do seu povo.
Então, essa também é uma das muitas reflexões que a gente tem. No mais, o Samuel, o comentário que ele fez, fora essa parte que ele disse que não é possível uma secessão pacífica, eu acho que é plenamente factível, nós realmente temos um problema aí de natureza econômica que eu acho que a gente deve... Eu estava discutindo isso em reunião hoje até, como isto ocorreria no aspecto econômico. Nós estamos vivendo aí a criação das criptomoedas. Então a gente estava fazendo um estudo, segundo aquilo que se denomina de a curva de S, quando que vai haver uma ascensão das criptomoedas e qual o reflexo disso no aspecto econômico. O que vai significar isso? Vai significar que o Estado ele vai deixar de ter receita. E no instante, por exemplo, que o Estado brasileiro deixe de ter 10% ou 15% de receita, acabou. Ele quebra. Ele não vai ter condição de pagar os seus funcionários. E mais que isso, nós estamos indo para uma era de fragmentação do Estado, certo? Os Estados modernos eles estão se fragmentando. E isto é extremamente relevante. Ou seja, nós passamos o período áureo do Estado em 1940 e a gente está numa descendência do Estado e nós estamos recriando, ou estamos num período de criação de uma nova estrutura de organização social. Eu acho muito similar ao que ocorreu na Liga Lombarda entre os anos 1000 e os anos 1300. Eu acho que a gente vai passar por um período de estruturação orgânica muito similar àquela. Nós temos muitas soluções, por exemplo, nos Estados Unidos já começa a haver solução para resolução de problemas municipais sem prefeitura, e uma maior inclusão social. Nós temos problemas de estamento burocrático que são muito sérios, então as pessoas que estão em Brasília não representam os nossos interesses. Nós temos uma crise de representação muito forte. Inclusive nos municípios, nos estados, e no mundo inteiro. Nas 3 esferas. E no mundo inteiro, não é só aqui. Então você tem esse tipo de problema na França, você tem esse tipo de problema na Inglaterra, ainda que de modo bem menor. Você tem esse tipo de problema na Alemanha, na Itália. A Merkel extremamente criticada. Então esse problema da Argentina. Da representatividade é um problema muito grave que a gente está vivendo hoje. Então, o que acontece? Esse pessoal que trabalha para o Estado não trabalha mais para a população. No mundo inteiro, não é só aqui. Aí você pega o que acontece nos Estados Unidos, que eu acompanho bastante, é a política americana, você vê o FBI trabalhando contra, e você não sabe direito o que eles estão fazendo, a CIA e tal. Ou seja, esses corpos orgânicos, eles têm suas vontades próprias, independente dos demais, e causam um profundo dano na sociedade. Então, esse tipo de coisa é extremamente complicada. Nós não temos como solucionar isso. Por isso que, se nós tivermos, por exemplo, a Suíça é um belo exemplo de como ela soluciona bem isso daí, os referendos diretos, com poucos políticos, né, que é basicamente o que a gente quer. E a classe política na Suíça, ela vive como um cidadão comum, não como um superstar aqui. O nosso objetivo é exatamente esse. Principalmente. A fragmentação, a eliminação de privilégios. Sabe? Isso é essencial. Eliminação de foro privilegiado, eliminação de bolsas famílias, de bolsa... auxílio moradia. Auxílio moradia, não. Certo? Isso é um absurdo. O que eu sempre digo, como é que se justifica o Ministério Público fazer um processo, cuidar de um processo, buscar a eliminação da corrupção e receber auxílio moradia? Essa coisa que não tem nem... Como é que se justifica uma coisa dessa? Aqui eu tinha preparado algumas perguntas. Por exemplo, o liberalismo clássico ou tradicional tem como principal característica a liberdade do indivíduo e a redução ou limitação do Estado na economia. O mercado regula a vida do país. Como que vocês avaliam isso? O mercado regulando. Mas antes, eu gostaria de ler aqui mais aqui o Celso Bindley entrou. O Wesley Lopes, será uma atualização para as aulas de História e Geografia. O Romer Motinha fala lá. Bacana o tema do programa. Podem pegar 2 exemplos contrários para explicar para as pessoas a Tchecoslováquia, bom exemplo, e a Iugoslávia, exemplo ruim. Isso seria, depois do Samuel Marques, a gente lê
depois ali. Mas e sobre o liberalismo clássico, como que você avalia? O Estado regula? Como que você dá isso? O problema do Estado regular é que ele tem uma capacidade de regulatória muito baixa, né? Então, o Estado e o mercado tem uma capacidade regulatória muito melhor. O exemplo que eu sempre dou é do Uber e do táxi. Por que o Uber é mais barato e funciona melhor que o táxi que é regulamentado? Ou seja, é aí que entra o problema da capacidade e da profundidade da regulamentação estatal em relação à regulamentação contratual. Você tem, e é isso que acabou se perdendo ao longo da história, especialmente ali a partir de 1750 para cá, que daí foi criado o direito administrativo, tributário, todo esse direito, digamos, de natureza mais estatal, se perdeu esse sentido da característica contratual, das pessoas colaborando umas com as outras, certo? Para fazer com que a sociedade funcione. Então, existem exemplos que... No estilo da produção, assim, da visão de Durkheim, mais ou menos, na industrialização, não? Não, eu acho que a gente chega em mais uma visão de John Locke, certo? Uma visão do Mises, uma visão do Rothbard, uma visão do Hans Hermann Hoppe. E não entraria aí, por exemplo, uma visão hobbesiana em o Estado regular tudo, aonde pode a força daquele do mais poderoso, do mais aquinhoado, se sobrepor àqueles menos favorecidos? Há um perigo? Isso acontece quando a regulação é estatal. Então você tem isso como exemplo. No estado de natureza, por exemplo. Pois é, mas o Hobbes estava errado em relação a isso. Aí, um exemplo, absolutamente, porque você não consegue localizar na história o que o Hobbes falava e o que o Rousseau falava no âmbito do estado da natureza estava errado. Nunca houve isso. A sociedade ela sempre trabalhou à base de colaboração. Obviamente havia um líder, alguma coisa assim, e que acabava estacionando como o imperador ou o rei do local. Mas todas as sociedades trabalhavam à base de colaboração. Eram colaborativas. Então, evidentemente, você tem aí alguns exemplos que negam isso, porque essa afirmação não tem natureza absoluta. Mas o ser humano, por natureza, colabora um com o outro. Então, o ser humano ele tem natureza gregária. Podemos rasgar, então, os livros de Hobbes e Rousseau nesse sentido? Não. Neste aspecto, eu acho que o grande erro do Hobbes foi dizer que no estado de natureza o homem é bom ou é mau, como diz ele e o Rousseau. Isso daí é um erro muito grave dentro da teoria de Hobbes. Isso nunca se localizou isto na história da humanidade. Nunca houve esta guerra do homem de todos contra todos. Simplesmente não existiu. É uma teorização. Entendo que o Hobbes foi um grande teórico, mas naquele período de tempo, lá entre 1600 e 1640, ele não tinha uma pesquisa sociológica para te dizer isso daí. Tá, ok. Então vamos para frente. O Samuel Marques, muito obrigado pela resposta. Eu espero mesmo que um mundo descentralizado aconteça. A questão é que são os bancos internacionais e os bancos centrais que fazem resistência a isso. Os impostos e dívidas públicas geram juros de suas usuras. As criptomoedas citadas podem menos ser uma esperança. Olha aí, até a Venezuela está... Você vê, até a Venezuela está adotando, né? Aí o Wesley ainda fala mais que a tecnologia substitui a burocracia, pode muito bem ser administrada por software, é controlada por app de dispositivos, aplicativos, móveis, repasse para administração privada, o que é público, o controle pela tecnologia, etc. E tal. E tem mais aqui, gente participando aqui, vamos ver. Por enquanto é isso aí. Bastante coisa. Esse negócio da criptomoeda é uma coisa extremamente relevante, porque, veja... É uma fuga que até o Maduro está achando para sair da pressão econômica que os Estados Unidos está colocando, né? Ao menos tem ser vinculado isso aí. Né? Mas olha só que coisa interessante, a criptomoeda não tem inflação. Exatamente. Veja, essas são uma das coisas fantásticas, né? Não pode servir para lavagem de dinheiro. Certo, lógico, mas tudo serve para lavagem de dinheiro. Isso aí. Dólar também, né? Mas no caso ela facilita mais ou não? Não, se for Bitcoin, não. Porque ele é uma criptografia aberta.
Agora, existem criptomoedas que têm criptografia fechada, então você não sabe quais são as pessoas que estão vendendo e nem quais são as pessoas que estão comprando. Uma pergunta aqui, ó. Pedro pode responder, vocês fiquem à vontade. Eu faço a pergunta, não sei se falar. É ao vivo, não esquenta a cabeça, que falhas a gente comete mesmo, etc. E tal. O separativo territorial e econômico pressupõe, obviamente, a desconstrução do Estado. Sim, né? sim. Quais os benefícios concretos para ambas as partes? No caso, uma separação do Estado brasileiro, quais os benefícios para ambas as partes, para o Sul e para o restante separado? Eu acredito que quem move uma separação beneficia-se dela. Até hoje nenhum país voltou atrás dizendo, olha, nós nos arrependemos e nós vamos voltar ao que nós éramos, né? O Brasil, apesar de não estar tão bem, não voltou para Portugal, não pede para voltar novamente para Portugal. Eu acho que de imediato, quem sai ganhando é o cidadão. E quando o Brasil, os portugueses quiseram pegar o Brasil de volta, quando o João saiu fora, foi embora, ninguém quis, fizeram até uns movimentos aqui no Brasil, uns movimentos para que eu ficasse por aqui mesmo, as coisas, não era isso? O Uruguai, a mesma coisa, o Uruguai separou-se do Brasil, não quer voltar mais, né? E assim não quer dizer que todos os países sejam lá mil maravilhas, 100%, mas estão bem melhores, porque um estado com um território menor é bem mais tranquilo para administrar. Mas a questão central aqui é a diminuição do Estado, é a diminuição do corpo político, né? Você imagina que você extingue os cargos políticos de senador, de presidente da República, inclusive, com um aparato enorme, porque hoje não cabe mais o cidadão sustentar um aparato desse tamanho, gigantesco, né? E ainda não só sustentar a presidência, mas é sustentar também os ex-presidentes. E os penduricalhos. E os penduricalhos, que o pessoal não se aposenta. Eles levam muita coisa com eles, né? Você elimina Senado, você elimina deputado federal, você elimina deputado estadual, e aí você elimina também o vereador, porque o vereador daí vai receber ou um jeton, ou nem vai receber. Ou é uma população que cuida da administração, pois é isso que eu ia fazer, como é na Suíça. Para você aproveitar, desculpe, na tua resposta, qual seria a solução? O que substituiria esse aparato que temos hoje, esse estamento que temos hoje? Você tem no município, você tem a autoridade do prefeito, ou talvez apenas do administrador, que não é uma autoridade, que a autoridade é o povo. Seria eleito pelo voto? Não, veja, você pode contratar um administrador. Você contrata um administrador e o povo vai dizer se ele está bem ou não está bem. Se não está bem, você substitui. Como você substitui um funcionário da empresa? Mesma coisa. E como se daria essa contratação? Através do melhor currículo que você contrata numa empresa privada. O município precisa funcionar como uma empresa privada. Ele não pode ser tudo público. O funcionário não pode ter estabilidade. Eu tenho estabilidade, os meus amigos têm estabilidade, eu conheço de perto essa questão. Isso gera um certo conforto, e a gente sempre está afim do conforto, a gente sempre está pró-conforto. O ser humano. O ser humano em geral, né? Veja, o político é despesa. Você tem lá saúde, educação, segurança, são investimentos. Porque se você nutre bem uma criança e dá a ela educação, vai ser um bom indivíduo no futuro. E com isso, a população ganha, todos ganham. Agora, o político não. O político, ele ganha um super salário, ele elabora as leis para ele, e daqui a pouco ele começa a inchar o Estado. E o Estado começa a inchar, e olha, chegamos hoje no Brasil no estado que está. Veja, nós gastamos quase 500 bilhões de reais apenas para pagar funcionário. E o Estado tem um custo enorme, e o cidadão hoje em dia, o cidadão atual, contemporâneo, não está mais a fim de gastar tanto. Uma pergunta para ambos aí, eu acho que está mais na sua análise aí. E como que ficaria o atendimento, por exemplo, à saúde, aos professores, aqueles serviços tão necessários que o Estado, na situação que estamos, que vivemos, ele faz, ele presta. Por exemplo, num Detran,
qualquer outra autarquia, não digo, mas qualquer outro órgão público, como que daria esse? Seria tudo contratado também, terceirizado? Tem coisas que são muito simples. Então o Detran ele pode ser extinto. Imediatamente. Porque você pode fazer o registro do teu automóvel no site e se transfere para outra pessoa no site. Como você tem o domínio da internet. Você não compra domínio da internet, não vende. Por que você não pode fazer isso com imóveis e com automóveis? Certo? Então você não precisa nem de registros imobiliários, você não precisa do Detran. Isso tudo pode ser consultado imediatamente, se for necessário, pode haver um bloqueio se necessário. O grande exemplo para isso são os domínios que você compra e vende na internet. Extremamente seguros, muito rápido, baixíssimo custo, certo? E você pode tomar aquilo ali como exemplo. Eu poderia falar de outras coisas que são mais complexas, mas eu acho que para a pessoa que está nos ouvindo, este exemplo de comprar e vender site é muito fácil de ser compreendido. Então você elimina ali registro de imóveis, você elimina Detran, você elimina inúmeros órgãos correlacionados a isso. Isso daí diminui o custo para as pessoas. Fundamental é diminuir o custo do Estado em relação à população. Interessante. E por exemplo, nessa condição, como que o cidadão, quem que atenderia o cidadão num posto de saúde, por exemplo? O médico que está lá, ele seria contratado, terceirizado? Como que seria isso? Eu acredito assim, pelo fato de você mexer na estrutura econômica, muda muita coisa. O cidadão para de pagar impostos, os impostos, 90% deles ficam no município, o município tem como gerir, e o cidadão tem como fazer a fiscalização ali, ou alguma coisa assim, né? As suas escolhas e os contratos. Exatamente. E ele vai ter a possibilidade de verificar isso, inclusive nós hoje vivemos a era da informática, em casa mesmo, o que está acontecendo. E ele vai poder, então, ter o poder, democracia, o poder dele mesmo, dele mudar as coisas, porque aí, de fato, o cidadão vai começar a comandar. Agora, você me pergunta sobre a questão do médico, contratação e assim por diante. Veja, a partir do momento que você tem você tem um mínimo de impostos a serem pagos, o teu bolso fica mais cheio, né? Você tem mais dinheiro no bolso e você tem mais condições de pagar iniciativa privada, de pagar a sua consulta, de pagar o seu dentista. E essa questão do serviço público automaticamente enxuga quando você coloca dinheiro no bolso do cidadão. Ele diminui. Aí você não corre atrás dessas benesses, supostas benesses, que hoje são dadas através do SUS e assim por diante, e não funciona, porque as pessoas estão morrendo no corredor do hospital e assim por diante, e sem dinheiro no bolso. Nós repetimos sempre a questão, país rico de povo pobre, né? E nós temos que fazer com que esses recursos, essa riqueza que nós temos no Sul, que ela seja entregue ao povo. Entregue ao povo que tem que administrar. Aí o Jefferson Cândido, Ari Lima entrou, boa noite, Samuel Gomes, como o movimento lidaria com os funcionários públicos federais brasileiros residentes no Sul? E como seriam as fronteiras? Na transição seriam admitidos como cidadãos qualquer brasileiro que assim quisessem? É uma boa pergunta. Bom, em primeiro lugar, os funcionários federais teriam que se mudar para as suas respectivas bases fora do Sul. Eles não seriam mais funcionários do Sul, eles são funcionários da União. Então eles têm uma parada dura. Eles podem querer ficar. Essa questão, se o cidadão brasileiro seria admitido como cidadão sulista, eu acho que é uma questão que eu ainda não pensei com profundidade. Então eu não teria como te responder agora, mas me parece bastante razoável que a gente tenha um tratamento como os britânicos têm em relação aos americanos, os americanos em relação aos britânicos, né? São basicamente o mesmo povo, separado territorialmente. Eu acho que seria alguma coisa nesse sentido em que... diga. Não, em primeiro lugar, que os direitos eles devem ter garantias, né? O cidadão não pode ser atropelado ou o seu salário diminuído, o seu trabalho cassado, alguma coisa assim. E esses direitos aí é necessário preservar justamente
porque isso pode provocar algum mal-estar, algum constrangimento, alguma convulsão, alguma revolta, tal, etc. Então, em primeiro lugar, isso. Agora, eu acredito que, através do poder aquisitivo que o cidadão adquira no novo país, e você muda toda a estrutura econômica, você muda toda a estrutura política, com isso o cidadão, ele adquire mais poder aquisitivo e compense esta perda do serviço público dele, alguma coisa assim. Ou tem aqueles outros acordos que o governo pode fazer, que é uma demissão voluntária, ou levando alguma vantagem em cima dessa demissão, alguma coisa assim. Tudo isso, eu acredito que deva ser tratado com algum certo respeito e assim por diante, para que não se crie, uma vez que a gente está se parando, para não se criar uma questão ruim, né? Seguinte, uma pergunta que não dá para deixar de fazer. Como que o movimento vê, enxerga e trata essas questões sociais tão discutidas na imprensa, nas redes sociais? Por exemplo, como que o movimento vê o movimento LGBT, o Bolsa Família, o Enem, enfim, esses projetos sociais e esses movimentos que estão aí na sociedade, o movimento negro, como que o movimento vê isso? Bom, eu acho que precisa trazer um pouco aqui de história e lembrar que quem acabou com a escravidão nos Estados Unidos e na Inglaterra foi o movimento liberal, né? E existem algumas figuras que são emblemáticas, se não me engano, acho que é o Thomas Clarkson, e agora não estou bem lembrado, a mãe a Mary, ela tem um nome muito complicado, agora que eu não estou lembrado, daquela que escreveu Frankenstein, Wollstonecraft. Ela, para mim, brasileiro é um nome complicado, talvez para os ingleses não sei. Então, o liberalismo clássico, né, ele foi fundamental no estabelecimento dos direitos, o princípio da igualdade, o Estado de Direito, eliminação da escravatura. Todas essas foram propostas desenvolvidas ali, especialmente na Inglaterra do século XVIII. E, obviamente, nós seguimos essa linha da absoluta liberdade das pessoas. Evidentemente, foi o direito de fazer o que bem entender dentro das suas respectivas vidas privadas. Eu acho que nós não temos nenhum direito de nos intrometer nisso. As pessoas serão tratadas e são tratadas em igualdade, não existe nenhuma diferença de valor de uma para a outra, tanto que é exatamente isso que a gente está buscando, eliminando as diferenças que a autoridade tem em relação ao cidadão. Eu, particularmente, não acho que exista uma diferença hoje no tratamento entre homens e mulheres, brancos e negros, gays e héteros. Acho que a grande diferença que existe na nossa sociedade é o do cidadão comum em relação à autoridade, certo? A autoridade no Brasil hoje pode tudo, o cidadão não pode absolutamente nada. Se você tiver que processar um magistrado criminalmente, você não vai conseguir, de forma nenhuma, a não ser que ele construa um prédio do TRT e gaste 300 milhões de reais, você não vai ter jamais possibilidade de processar um magistrado, um senador e coisa que vale, e eles vão ter condição de te processar. Então, essa questão dos direitos, nós fomos massacrados por esses privilégios do estamento burocrático. A grande verdade é essa. Não vejo na nossa sociedade aqui um tratamento muito disparo entre branco, negro, hétero, homo, homem, mulher. Obviamente há diferenças, não tenho dúvida alguma, existem preconceitos, mas não vejo isso como um preconceito disseminado. O que eu vejo realmente, diariamente, isso daí eu vejo na minha profissão e no meu dia a dia, é o tratamento totalmente disparo entre o cidadão e a autoridade estatal, né, propriamente dita, seja um senador, um magistrado, um promotor, eles podem tudo. Nós não podemos absolutamente nada, nós somos massacrados. Mas o movimento apoia, então, é favorável? Sim. Agora, ou não?
Veja, a questão do tratamento das pessoas. Nós achamos que nós não temos nenhum problema em relação a LGBT, brancos, negros e tal. São todos admitidos, de todas as etnias, de todas as religiões, certo? Não tem absolutamente nenhuma espécie de preconceito. Com respeito aos programas sociais, eu acho que Enem e tudo mais, quanto mais privado você tiver isto, menor o custo de administração. Eu acho que nós temos de ter uma teia de proteção àquela pessoa pobre, certo? Uma teia de proteção ao miserável, a determinadas pessoas, por exemplo, uma criança que perdeu o pai, perdeu a família, precisa ser tratada e cuidada, obviamente ela precisa de apoio. Existem algumas pessoas que precisam ser cuidadas, eu não tenho dúvida alguma. Agora, nós vamos trabalhar para ter uma sociedade rica. Tendo uma sociedade rica, você tem uma menor dependência do Estado, certo? Perfeito. Daí precisa de menos programas sociais, e eles têm que ser estabelecidos à base da necessidade da sociedade, né? Isso daí é uma coisa que tem que ser aferido ali no dia a dia. O mote principal, o objetivo principal do movimento é a questão econômica mesmo. Ou não. Mas a questão econômica me parece, né, posso estar errado, me parece que ela prevalece nos ideais do movimento, porque quando vocês dizem assim, não, que se o Estado tiver, eliminar o Estado, as pessoas ganharem bem, em outras palavras, as pessoas tiverem seu emprego, etc. Então é a questão mais econômica mesmo para melhorar a vida. Depende das pessoas, tem gente por exemplo, tem gente que é gaúcha, que tem uma idolatria pela cultura gaúcha. Para eles é uma questão cultural, eles querem se livrar de Brasília. Depende da leitura que você faz. Desde a guerra do Farroupilha, né? Desde a Revolução Farroupilha. Agora, o que é fundamental? É que o aspecto econômico ele é mais simples de ser compreendido, certo? Porque é uma questão numeral. Se eu colocar um número aqui, é mais fácil das pessoas compreenderem. Se eu entrar num debate cultural, aí cada um vai ter suas escolhas, é uma questão da natureza ética, moral e tal. Então, eu particularmente não entro nesse tipo de debate, porque muitas das vezes ofende as pessoas. Aqui o Henrique Schwingel, sobre as fronteiras, como exemplo, no Canadá, apesar de o primeiro-ministro Justin Trudeau, perdão, que eu não sou bom em inglês, meio ruim no português, possuir uma narrativa progressista de que aceita todo mundo e que o país é aberto a imigrantes. Na prática, as fronteiras são muito bem controladas e o processo migratório, ele fala que não basta apenas ser qualificado, é preciso ser profissional de uma área de alta demanda, etc. E tal. Como que você vê essa fala dele aqui em relação ao Trudeau, Justin Trudeau? Veja, o Justin Trudeau, ele tem sido muito criticado lá no Canadá, né? Extremamente criticado, porque ele é pró a abertura de fronteiras. E por conta desta guerra, sei lá, com o islâmicos, coisa que o vale, que eles estão sofrendo muito lá nos Estados Unidos, ele tem sido muito mal visto. Se existe uma migração que causa danos à população, você vai ter que fechar. Se ela não causa danos, mantém aberta. Eu acho que essa é uma questão de ser estudada. Nós não temos um problema migratório grande no Brasil, sem dúvida, porque o Brasil é um dos países, não sei se você sabe, em que a população está mais abandonando o país no mundo. Sim, sem dúvida. Por quê? Indo muito para Portugal, inclusive, né? Muito para Portugal, Estados Unidos. Então, por quê? Porque a situação no Brasil é muito ruim. Então, o que a gente vê todo dia? A gente vê todo dia o STF cometendo algum abuso da autoridade no julgamento de algum político e decidindo sempre, normalmente, contra a população. Eu, particularmente, deixei de assistir e ler coisas sobre o STF porque aquilo me incomoda muito. Aí, como é? Uma hora um posicionamento, outra hora outro. Você quer divulgar. De meia hora. É necessário eles promoverem aquelas leituras clássicas lá do caixa-prego, falar com perdão da palavra, sabe? Porque o fulano no ano tal, porque não sei o que. Há necessidade de tudo aquilo? Ou é mais para enfeitar o Pinheirinho de Natal? Para enfeitar, pura e simplesmente enfeitar. E vou te dizer o seguinte, é um discurso de baixo nível, certo? Eu retiro aqui o professor Fachin, porque ele foi meu professor, eu tenho um relacionamento com ele, mas
Os demais é lixo puro. Então não tem nenhuma utilidade. Se pudesse extinguir o STF, seria um... Você tira o Fachin porque ele foi teu professor ou porque ele merece ser retirado? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que de todos os 11, eu excepcionaria única e exclusivamente o Fachin, que ele tem feito um bom trabalho de bom nível técnico. O resto você pode jogar no lixo. Legal. Um abraço aqui para o Abimael Luiz também, está dando um ok para nós. Pedro, seguinte, quais as ações, nós estamos chegando quase ao final aí do programa, quais as ações que o movimento já fez e que pretende fazer? E se puder dar uma palhinha também a respeito do plebiscito que foi feito, a consulta popular, o que deu, atingiu os objetivos, etc. Se tiver números, lembrar de números, por favor, senão não há necessidade. Nós fizemos uma consulta popular, quer dizer, uma pesquisa, na verdade, deve ser dito pesquisa, porque na intenção sempre foi, de fato, foi uma pesquisa, né? Na qual nós tivemos aí 617 mil votantes e 94% votaram a favor da separação. No caso, votaram favoráveis, né? E aí, no ano passado, nós tivemos uma outra consulta e que nós não obtivemos tanto êxito quanto na de 2016. Isso porque teve vários fatores. Um dos fatores é que nós demos mais ênfase na assinatura da PLIP, que é o projeto de iniciativa popular, para que a gente possa obter um plebiscito oficial. A segunda questão, choveu também, as pessoas se molharam nas filas e tal, então a nossa votação... Foi uma chuva muito forte. Em alguns lugares... Mais ou menos choveu, Então isso atrapalhou um pouco, né? Então não tivemos tanto sucesso. As nossas ações de agora em diante, nós estamos focando a questão política. Eu acredito que como o movimento é um movimento político, né? E nesse sentido a gente tem que tomar um pouco de cuidado e assim por diante, para que a gente não se contamine ou então não se deixe contaminar. E nós temos que escolher pessoas certas para nos representar, que devem ser pessoas de dentro do movimento, que saibam realmente o que é o movimento, porque infelizmente ainda não chegamos a todos com um bom esclarecimento, né? Isso demanda muito dinheiro, isso demanda dedicação, trabalho e assim por diante, e nós não somos em um número suficientemente grande e não temos os meios de comunicação, com exceção de algum outro veículo. Nós não atingimos ainda, né? Mas nós estamos focando este ano nestas eleições a deputado estadual. Nós queremos apoiar um deputado estadual, um candidato a deputado estadual, e também em 2020 nós queremos atingir o objetivo de lançar alguns candidatos a vereadores e prefeitos. O movimento vai virar um partido político? Não. Então nós apoiamos, ou então mantemos uma reciprocidade com os candidatos da nossa linha de pensamento. Liberal, não neoliberal. Que querem, não. Não existe neoliberal. Não, neoliberais aí, estão aí. Nós queremos extinguir os impostos, diminuir o Estado, fazer com que o dinheiro permaneça nas mãos da população. Isso. Esse é o liberal que o Paulo está se referindo. Então, é nesse sentido, nós queremos dar um salto esse ano na questão política, né? Porque nós entendemos que não há outro meio, né, de você atingir objetivos com mais consistência, né? Nós temos que partir para a questão política porque o movimento é um movimento político, né? Sem dúvida. Eu sei que eu já até recebo algumas críticas dizendo que, olha, você vai juntar um movimento a uns partidos políticos aí que não prestam. Olha, eu não sei qual é o partido hoje que presta. Eu não sei qual é o partido hoje que está imune de toda essa corrupção que existe aí. Eu acredito que não existe. O que nós temos que fazer é cuidar muito para que nós não entremos nessas questões aí, nesse sistema que
que é perverso, que é corrupto e assim por diante. Nós temos que mostrar que nós somos um movimento que não comunga com essas coisas, essas práticas. Isso, nós queremos ficar longe disso. Legal. Como uma última pergunta aqui, deixo para um de vocês, para fazer uma análise, se é possível fazer uma análise, claro, não longa, uma análise reduzida e tal, breve, sobre o separatismo no Brasil e na Catalunha. No caso, movimento separatista aqui no Brasil e o movimento separatista na Catalunha. Nós temos a clara noção que a secessão é um processo político natural, certo? Nenhum Estado é estável. Uhum. Então, na Europa, por exemplo, em 1900, havia 10 países, se não me engano. Hoje é quase 60. Existem vários processos de secessão, diversos na Europa. Eu acho que hoje somam algo em torno de 20. Nós achamos que seja bastante natural a secessão, certo? Tanto que antes de Bismarck havia aproximadamente 250 reinos germânicos, certo? E sempre se questiona se não tivesse havido a unificação dos reinos germânicos, se Hitler teria existido. Não teria provavelmente havido nem a Primeira nem a Segunda Guerra Mundial. Então, se o Bismarck consegue aquilo que queria. Que ele construiu o Segundo Reich. O Segundo Reich. Então, o que acontece? Quando não há grandes países continentais com poderes concentrados, não existe possibilidade de dispersão de guerras e destruição das populações em grandes espaços territoriais. As opções de civilidade humana, eles estão calcados ou em países grandes descentralizados, cujos exemplos são Estados Unidos e Canadá, ou pequenos países com estados não intervencionistas, não muito perversos, digamos assim. Coercitivos. Não muito coercitivos. Então são essas as duas possibilidades que nós temos no mundo contemporâneo. Porque a grande questão em relação ao Estado é que o Estado ele é como uma planta carnívora. Você dá de comer num dia, ele vai crescendo, crescendo, crescendo até o dia que ele te engole. Este é o grande problema que a democracia moderna tem que encarar. E como fazer a contenção desse poder? Já se sabe, desde a década de 40, que não era possível fazer a contenção do poder do Estado americano. Então, eu tenho estudos que remetem a isso. O Estado é guloso. E os americanos hoje debatem se eles estão se tornando um Estado totalitário ou não. Há vários estudos nesse sentido. Porque os Estados Unidos eles foram perdendo aquele senso de liberdade que havia nos Founding Fathers, lá de 1750, 60 e 70. Então, o que nós queremos em relação à Catalunha é muito parecido. Nós queremos exatamente aquilo que eles estão fazendo. Eles vão obter o que eles estão querendo? Muito provavelmente. Certo? Muito provavelmente. Porque eles fizeram com o consenso da população. Ali há um desejo muito forte de secessão. Eles têm uma outra linguagem. Então, eles têm essa característica cultural, certo? Que é muito diferente do espanhol. No Brasil nós temos uma mesma língua. Então é uma mesma língua de cima a baixo. Mas os nossos costumes são muito diferentes dos demais, né? E eu falo com os meus amigos nordestinos e eles nos apoiam. Todos os meus amigos nordestinos também estavam com vários deles. Nós temos separação também, né? Nós temos uma liga separatista no Brasil inteiro, que congrega todos os estados, né? Então esse é um outro trabalho que a gente faz. Porque todo mundo quer a descentralização. Essa que é a questão. Então nós poderíamos tranquilamente ter uma confederação, cada estado cuidava dos seus interesses, sabe? As pessoas teriam muito mais liberdade e autonomia. Como é nos Estados Unidos hoje. Mas não está virando um Estado totalitário. Os Estados Unidos eles estão perdendo aquela característica de liberdade que havia antigamente, né? Eu acho que isso daí é uma coisa que você vê. Eu vejo o que o FBI tem feito, a NSA, por exemplo, que ela controla a vida de todo mundo, dos e-mails, de todos os dados. Se eles quiserem, eles podem entrar aqui no teu celular, de lá escutar nossas conversas. Então, este que é o problema que nós vamos viver, certo? Até onde
esses sistemas de localização, Google e Facebook, vão poder entrar na tua vida e controlar a tua vida. Bem, o Adriano Winkler está dizendo que está muito bom o programa. A Keila Banks Boto. Obrigado, Chicão, pelo espaço. Está sendo ótima entrevista. Um grande abraço. Viva o Sou Livre, diz aqui a Leila. A Keila. Então, como nós chegamos já ao final do programa, eu deixo aqui um espaço para as considerações finais de cada um aí. Professor Pedro, Sim. Poderia começar então? Nós, no Movimento Sul Meu País, nós reformulamos ele agora, nós colocamos ele em dia, ele está legalizado, fazemos a parte da diretoria, eu faço a parte da diretoria. Eu convido a todos os sulistas que se integrem em maior número, se bem que o número está cada vez um número crescente. Exatamente. Então, nós está crescendo. Então, nós tivemos uma grande mudança agora, do ano passado para cá. E nós estamos crescendo em número, e é importante dizer que agora o movimento está legalizado, que ele estava com algumas pendências. Na justiça, você diz? Não, na justiça não. Registro em cartório. Burocrático, administrativo. Então agora nós o ajustamos, nós deixamos ele legal, que antes ele estava mais de fato do que legal, agora está legal e de fato. Então eu convido todos os turistas que se juntem a nós e que nos deem o apoio, simpatizem pela causa, ajudem, e nós vamos, a partir de agora, cumprir mais uma etapa política dentro do movimento. Nós temos candidatos no Rio Grande do Sul, temos candidatos em Santa Catarina, temos candidatos a deputado aqui, e nós vamos, através da política, criar um espaço de representação dentro das assembleias. Legal. Talvez é o caminho mais promissor. Ok. As considerações? Eu gostaria que as pessoas parassem para pensar que, na realidade, a secessão ela é uma coisa extremamente boa para a população. Não tem absolutamente nada de preconceito. É uma defesa da liberdade, é uma defesa da proximidade da população com as estruturas de poder. Então, a criação, por exemplo, de Brasília, que é uma cidade de funcionário público, permitiu que eles lá passassem a fazer todo tipo de negociata contra os nossos interesses. Então é exatamente isso que a gente quer quebrar. E nós não temos nenhum preconceito com relação a nordestinos. Eu tenho dezenas de amigos nordestinos, eles pensam exatamente como nós. Cortar isso daí não vai piorar a vida deles, porque os impostos que nós pagamos, que vão para lá, não vão para a população, vão para Renan Calheiros, vão para Sarnez, vão para esse tipo de gente, vão para Collor de Mello. A população não recebe isso. Então, eu já tive longas conversas com os meus amigos nordestinos sobre isso, e nós chegamos a um consenso que, para eles, vai ser ótimo, porque eles vão poder cortar esses vínculos, eventualmente, com esses políticos que sugam eles. Ou seja, a secessão ela vai ser boa para nós e para eles. Essa que é a questão, porque o nosso problema fundamental no Brasil, especialmente a partir de Getúlio Vargas, é a centralização do poder no âmbito federal, certo? Se nós tirarmos a carga tributária, por exemplo, e essa centralização do poder, nós teremos muito mais liberdade no dia a dia. A população vai poder colaborar uns com os outros, vai haver muito mais incentivo para trabalhar, e só a título de ideia. Se você tira o poder central das suas costas, certo? E você passa a pagar menos da metade dos impostos que você paga hoje, os estados e municípios mais que dobrarão a sua capacidade arrecadatória. Ou seja, você paga metade e duplica a arrecadação. Isso para ter uma noção do quão ruim é Brasília para nós, cidadãos. Legal. Então, chegamos ao final do programa. Agradeço a participação do professor Pedro, o advogado Paulo Denchuk, o Pedro Oniscolis. Ela me passou Oniscolis. Legal, então.
Eu agradeço também a participação de todos que interagiram conosco e aqueles que irão assistir aí durante a semana. Tá ok? Eu mando aqui um abraço a todo mundo e até uma próxima oportunidade. Obrigado.